O pastor Daniel Antônio e o executivo Evandro Pereira dividem o estudo da Palavra de Deus e debatem as suas principais ideias da liderança de um executivo com a visão cristã e prática do nosso dia a dia dos negócios. Fique ligado com os novos insights de uma liderança influenciadora de alto poder de transformação e como você pode aplicá-las em sua vida pessoal ou profissional, pois liderar é influenciar. Está começando agora mais um episódio do JesusCast Princípios de Liderança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. Aqui quem fala é Evandro Pereira e estamos começando agora o episódio número 8 com mais um princípio de liderança. O episódio de hoje explora quais os riscos eminentes de uma liderança e qual postura de coragem para enfrentar os incontáveis desafios de uma liderança de alta excelência. Você mensura os riscos que deve tomar sua liderança? Você tem coragem de enfrentar suas fraquezas e assumir os riscos para seguir com o seu propósito? Veja como Deus cuida e direciona Josué no momento em que ele tem que assumir um legado de Moisés no livro de Josué, capítulo 1, de versículos 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Olá, Evandro, que privilégio, que alegria poder mais uma vez dividir esse tempo aqui com você e termos um tempo de meditação na Palavra de Deus através do JesusCast. E dou as boas-vindas para todos que nos acompanham, que nos assistem, que estão sempre com a gente, ligados, sempre com todos os vídeos e os episódios do JesusCast. Muito bem, esse texto e esse tema proposto é um tema maravilhoso, muito propício, muito atual, falando a respeito do gerenciamento de riscos e também da coragem. Nós temos um grande exemplo aqui. Josué foi um grande homem de Deus, que tinha diante dele um grande desafio: substituir ninguém menos do que Moisés. Moisés era o cara. Moisés foi aquele que realizou coisas extraordinárias, os primeiros grandes milagres. Os milagres hollywoodianos aconteceram através das mãos de Moisés. É só você se lembrar do rio que se transformou em sangue, é só você se lembrar das 10 pragas do Egito, é só você se lembrar do mar vermelho, do mar que se abriu para o povo passar a pés enxutos, a água que saiu da rocha, o pão que choveu dos céus, ou seja, diversos milagres extraordinários que aconteceram através da vida de Moisés, Deus fazendo através de Moisés. É exatamente este homem que ele está para substituir, e isso intimida, e isso realmente pode perturbar um pouco a paz e fazer se perguntar: estou à altura desse desafio? Quantas vezes nós somos pegos exatamente por esse sentimento intimidador diante de coisas e circunstâncias e desafios que se apresentam para nós?
mas é exatamente baseados nos conselhos e nessa palavra que nós seguimos adiante, gerenciando esses riscos e tendo coragem. Lembrando que coragem, ela não é ausência de medo. Coragem significa eu sei respeitar os limites. Coragem significa eu sei quem está comigo e por trás de mim quem me garante. Coragem significa eu sei quais são as convicções que eu tenho que me levam a ir à frente. Coragem, ou melhor, a ausência de medo, na verdade é uma estupidez. Nós precisamos ter o temor, nós precisamos ter o medo. O medo muitas vezes nos serve como balizadores para que não venhamos cometer alguns equívocos, alguns erros. Mas os riscos, eles são gerenciados através de que maneira? São gerenciados através da própria palavra de Deus, através das promessas de Deus e da garantia daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus levanta Josué e convoca Josué para este tempo, para ser substituto de Moisés, havia o risco de Josué não ser aceito pelo povo. Havia o risco de Josué não realizar os milagres que Moisés realizou. Havia o risco de Josué não vencer as batalhas. Havia o risco de Josué simplesmente se intimidar e se encolher diante da grandeza do desafio. Mas olha que interessante, todas as vezes que são colocados desafios por Deus diante de nós, quando Deus nos chama a correr riscos, Ele sempre revela estar com a gente. E essa é a garantia de sucesso diante de toda e qualquer dificuldade ou de qualquer risco que nos é proposto a ser enfrentados mediante a palavra de Deus. Deus fala com Josué: ser forte e corajoso. Não porque ele era medroso, pelo contrário, Josué era muito corajoso. Ele foi um dos espias que entrou na terra do inimigo para reconhecer aquela terra, fazer o reconhecimento do campo e trazer o relatório a Moisés. Ele foi corajoso para dar a sua opinião contrária à opinião da maioria. Então Josué era um homem de coragem, sim, mas estava intimidado diante do risco que viria a correr a partir de agora por substituir Moisés. Então veja, Deus fala com ele: ser forte e corajoso. Seja forte, tenha um espírito forte. Seja corajoso, não se balize por qualquer outra coisa que não seja a convicção da palavra de Deus ou daquilo que Ele está dizendo. E Deus fala para Josué: Josué, olha só, sou eu que estou enviando você. Josué, sou eu que te mandei ir, eu estarei junto de você, assim como eu fui com o meu servo Moisés, o referencial, aquele que você está intimidado em substituir, assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Então somente cumpra uma coisa, vamos gerenciar o risco agora: não se aparte do livro da lei, nele medita de dia e de noite. Ou seja, Deus estava dando a Josué o meio para gerenciar os riscos através da palavra de Deus. Como é que vou avaliar os riscos? Através da palavra do Senhor. O que ela me permite ou não permite fazer, aquilo que ela me dá campo ou que ela não me dá campo para realizar e para fazer. Através desses riscos, ou melhor, através desse gerenciamento dos riscos da palavra de Deus, era a garantia de sucesso para ele. Era isso que Deus estava falando, que se ele cumprisse aquilo que a palavra estava sendo revelada e sendo dita, então havia a garantia de sucesso. E não somente isso, a própria presença de Deus era a garantia de sucesso em meio àqueles riscos. Ou seja, nós temos a palavra como balizadora, temos a palavra como a lupa para se gerenciar os riscos e temos a presença de Deus como fator encorajador. Temos a presença de Deus como fator de força. É assim que nós vivemos a nossa vida espiritual, a nossa vida cotidiana, vencemos as nossas batalhas, gerenciamos os nossos riscos. É através da palavra de Deus que nos dá o norte, que nos dá o caminho, e através da sua presença que nos garante o sucesso em todo o tempo. E aí, Evandro, me diz, como que é então o gerenciamento de riscos para você em meio ao mundo corporativo? Olá, meu amigo e pastor Daniel. Vamos lá explorar agora a versão executiva desse grande desafio da liderança, que é gerenciar riscos. Não existe ação sem reação, ou tomada de decisão sem consequências. Ou seja, nós estamos cercados dos riscos eminentes diários em nossa liderança. E o que é risco? Risco é a probabilidade de um perigo ou ameaça física
para o homem ou o meio ambiente, ou de insucesso em um determinado empreendimento, em função de acontecimentos eventuais e incertos, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Prefiro resumir o risco que é qualquer coisa desconhecida ou incerta que possa impedir o seu sucesso. Todos os princípios de liderança que já estudamos nos episódios anteriores desse podcast, como obediência, integridade, contínuo aprendizado, alianças salutares, tensões nos planejamentos e delegação, caso não praticados, geram riscos incalculáveis e por vezes não gerenciáveis ao ponto de destruir uma liderança de uma equipe. Segundo o PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, uma das maiores taxas de insucesso em projetos está navegando entre 70% e 80% de fracasso. Mesmo que o sucesso esteja ligado com a quantidade de falhas e tentativas que nós colocamos em nosso processo de desenvolvimento, é dever do líder analisar os caminhos a serem trilhados em busca do propósito comum da equipe. A disciplina e concentração em andar sempre no limite dos seus esforços projeta um nível de otimismo elevado nas novas conquistas de performance, desafiando o maior foco que está proposto a fazer. Como mencionamos no episódio 6 sobre planejamento, você pode utilizar algumas ferramentas práticas, de uma delas o FEMEA, para mitigar o risco e alinhar planos preventivos ou de mitigação para que seja completamente eliminado com o menor impacto possível. Essa ferramenta não adequa apenas para os seus próprios negócios, mas também poderá ser utilizada para gerenciar suas competências e fraquezas, alinhando um plano de melhoria contínua e novos aprendizados a serem adquiridos. As perguntas fundamentais para mitigar o risco são: primeira, em qual processo de sua vida ou negócio esse risco pode acontecer? Explore aqui onde possa ter um potencial fracasso ou falha, mediante uma ameaça externa dos seus negócios, por exemplo, uma nova pandemia, uma greve, ou através das suas próprias fraquezas relacionadas ao seu comportamento. Caso tenha alguma dúvida de como determiná-las, escute o episódio número 6, onde exploramos de como encontrá-las e identificá-las no processo SWOT. Segunda pergunta: quais são as causas raízes para que algo possa dar errado? Detalhe aqui as causas que possam gerar essa falha. Em um relacionamento conjugal, você poderia dizer que tem uma fraqueza em escutar atentamente todos os detalhes de uma conversa com a sua esposa. 3. Qual será o impacto para que as pessoas envolvidas, a sua equipe, seus clientes, pessoas que estejam nesse processo? Alinhe as consequências da falta de uma tratativa nesse potencial fracasso, que, utilizando o exemplo anterior, poderão ser inúmeras e perigosas. Aconselho a ouvir atentamente a sua esposa e tratar dos impactos. Próxima pergunta: quais são os controles e medidas dos procedimentos existentes que evitam essa causa ou modo de falha? Existe algum controle existente? Algum procedimento que já foi implementado? A equipe já foi treinada adequadamente? Você está em um novo treinamento qualificando para gerenciar uma fraqueza sua de liderança? Após a qualificação do risco, é hora de quantificá-lo para uma melhor precisão de nossas ações. A pergunta que deve ser respondida é: qual é o impacto financeiro na ocorrência dessa falha? Quanto isso vai custar caso não faça mais nada para esse risco e venha acontecer? Quantificar monetariamente abre os nossos olhos para um real impacto e nos fazem sair do conformismo e tomar atitudes preventivas. Um dos exemplos é a pandemia causada pelo vírus do Covid-19. A cada etapa que o vírus evoluía, eu liderava minha equipe para um novo FEMEA. Tudo para lidar com uma nova situação desconhecida e para tentar minimizar o impacto possível para os nossos negócios. Desde uma parada de produção proveniente de um contágio em escala, como o controle de estoque para gerenciar o nosso fluxo de caixa, mediante alguns lockdowns e limitação do poder aquisitivo do consumidor, devido ao desemprego ou auxílio do governo. Próxima pergunta: qual a severidade das partes envolvidas nessa falha? Avalie a severidade do impacto de 1 a 10, sendo 1 para muito baixa e 10 como perigosamente alta. Qual frequência ocorre essa falha ou essa causa? Utilize a mesma escala de 1 a 10, avaliando agora qual a frequência que essa causa possa ocorrer, sendo 1 remotamente ou improvável, na escala de 4 a 5, moderada e ocasional,
e 10 muito alta, falha inevitável. Lembrando que você pode mensurar de 1 em 1 e não de 5 em 5. Você consegue detectar bem a causa ou modo de falha? Qual o nível de detecção dessa falha ou causa, efeito? É de fácil detecção? Todos podem observar e tomar uma ação imediata? Se sim, use as mesmas escalas de 1 a 10, sendo mais baixas de 1 a 3, moderada de 4 a 5, ou se a detecção do problema seja muito baixa ou absolutamente incerta, utilize as escalas mais altas de 9 a 10. Agora é hora de quantificar o risco. Multiplicando todas essas notas, severidade, frequência e detecção, para alguns dos meus estudos utilizo o limite a mais 100, porém em alguns casos até 120. Ou seja, quando você atingir esse limite do fator multiplicador das 3 perguntas, exige alguma nova ação a ser executada, pois os processos existentes de detecção ou de mitigação não são suficientes para controlar a falha e minimizar os possíveis impactos. Define então novas ações para reduzir as ocorrências da sua causa de modo de falha e melhorar a sua detecção. Alinhe responsáveis para a implementação e follow-up. Após esse planejamento, o estado alinhado faça novamente a leitura do risco, mantendo imutável a nota de severidade e somente alterando as notas de frequência e detecção. Caso tenha obtido o mesmo resultado ou menor, seu limite pré-determinado, as suas ações serão mais efetivas para minimizar o impacto a uma possível falha. Como a probabilidade é ainda ter um resultado diferente de zero, quantifique o possível impacto monetário que possa ocorrer mesmo após as ações implementadas, para validar o retorno financeiro de todo o custo de implementação e caso venha a ocorrer o risco. Existe algo seguro nesse mundo? Tudo indica que não. E finalizando com as minhas palavras iniciais desse podcast, que é o dever do líder analisar os caminhos a serem trilhados em busca do propósito comum da equipe, muitos acabam descobrindo que a sensação de estar no controle é pura ilusão, não podendo determinar nem mesmo como será o final do seu próprio dia. Talvez deva ter sido isso a sensação de Josué após avaliar todos os riscos que ocorreria vendo as dificuldades que Moisés enfrentou para libertar o povo do Egito. Portanto, seja forte e corajoso. A fé é o fator principal de nossa vida cristã e sem ela não conseguiríamos alcançar nada. Nossos sonhos, objetivos e planos somente são conquistados através da nossa perseverança e confiança que algo de bom vai acontecer. É o que gera em você o otimismo para perseverar, que não há nada mais do que acreditar que tudo vai se tornar bem em seu favor. Pois existem 2 razões pelas quais essas promessas de Deus são garantidas: a natureza imutável do seu propósito e o fato que ele não pode quebrar uma aliança. Portanto, seja forte e corajoso. Eu espero que nosso podcast tenha agregado alguns conceitos em sua liderança e não deixe de seguir nas nossas redes sociais, dando um like e encaminhando o nosso link para que possamos influenciar mais pessoas através do nosso canal do JesusCast, porque liderar é influenciar.